Olá pessoal, eu resolvi fazer essa aula aqui para poder servir de orientação para o trabalho que vai ser feito e para delimitação de bacia e obtenção dos parâmetros, as características físicas da bacia. Então eu estou com o QGIS aberto e antes de começar a mexer no QGIS, eu vou mostrar para vocês a organização das pastas, igual a gente fez em sala de aula. Então eu tenho aqui a pasta que eu denominei de aula, underline, bacia hidrográfica, né, o BH, underline teste. E assim como a gente fez na aula, eu tenho dois arquivos, o temporário e os resultados. Dentro do arquivo temporário, eu vou ter as imagens raster que foram baixadas lá da USGS Explorer, igual a gente fez em sala de aula. E eu tenho dois arquivos vetoriais aqui para as delimitações do município, os municípios de Minas Gerais. Então, é um arquivo zipado, eu vou fornecer isso para vocês para fazer o trabalho. E eu vou extrair o arquivo e deixar ele com o nome da pasta. Então, dentro desse arquivo, aí eu tenho diversos arquivos vetoriais com o shapefile dos municípios. E vou também extrair esse arquivo que é para identificação das zonas UTM. Também vou fazer a mesma coisa, eu vou salvar aí na pasta e aí eu tenho diversos arquivos aqui dentro. Então, eu tenho o que eu preciso. Dentro da pasta resultado, eu subdividi a pasta resultado em arquivos raster e shapefile. Então, os arquivos de imagem e os arquivos shapefile são os arquivos vetoriais, para melhorar a organização. Então, dentro do QGIS, a gente vai iniciar um novo projeto. Então, é clicar aqui nessa página com a ponta dobrada e a gente tem um novo projeto. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai adicionar as camadas. Então, a primeira coisa é adicionar as camadas raster. Então, adicionar camada raster. E eu vou lá na pasta, clico nesses três pontos e vou lá na pasta onde eu estou trabalhando. Então, aqui no caso, a pasta aula, underline BH, underline teste. O BH aqui é bacia hidrográfica, numa cidade de Belo Horizonte. Vou nos arquivos temporários e vou pegar todas as imagens para a gente montar, juntar essas imagens. Então, eu vou abrir, selecionei todas, vou abrir e vou adicionar. Ao clicar em adicionar, elas vão aparecer, as 6 imagens vão aparecer aqui em camadas. Aí eu posso fechar. Então, dá para verificar aqui o ponto de cada uma dessas camadas. O que eu vou fazer? Eu vou juntar essas camadas. Então, eu vou em raster, miscelânea, mosaico, camada de entrada. Eu vou selecionar todas essas imagens. Eu vou juntar todas. E dou OK. E vou informar o arquivo de saída. Então, eu vou lá na pasta, resultados, eu vou gerar um arquivo raster. Então, eu vou gerar uma imagem. Vou colocar aqui a mesma denominação que a gente usou, srtm underline full, para identificação de que a imagem que eu gerei, que eu juntei todas aquelas outras imagens. Vou deixar selecionado aqui abrir, para já abrir automaticamente, e vou em executar. Ele vai demorar um pouco, a gente trabalha com mais imagens. Mas aí, agora eu tenho a imagem. Então, se eu tirar a seleção de todas aquelas imagens, eu vou ter a imagem total. Eu juntei todas aquelas imagens. O que a gente vai fazer agora? Vamos adicionar camada, adicionar camada. Aí eu vou adicionar aqueles outros shapefiles. Eles são vetoriais, então eu vou adicionar a camada vetorial.
Clico nos 3 pontos e vou buscar lá nos arquivos temporários os municípios. O município, a gente vai usar esse arquivo aqui, que está no formato .shapefile, .sph. Se eu vir aqui, deixar todos os arquivos, deixa eu selecionar aqui, acho que ficou mais fácil de visualizar. Deixa eu ver se eu acho. Aqui, ó, shapefiles. O único arquivo shapefile que a gente tem é esse. Então, vou adicionar ele. Adicionei. Está aqui a seleção, agora eu posso adicionar. Posso fechar. Então, tem todos os municípios de Minas Gerais. Para facilitar a visualização dos municípios, vamos deixar ele. Eu venho aqui, clico 2 vezes, né? Eu venho com o botão direito, clico em propriedades. Vem simbologia e eu vou selecionar a simbologia que vai limitar os municípios. Vou mudar aqui a coloração do limite para preto. Aplico, dou um OK. Então eu tenho o limite de todos os municípios. Para ficar melhor aqui, eu posso até reduzir. Deixa eu ver se eu consigo reduzir aqui. Aqui, ó, clico em linha simples e vou na largura do traço, vou colocar traço de 0,56. Aplico, e ficar com a linha menos. Então, o que a gente tem aqui? Eu tenho os municípios de Minas. Se eu quiser visualizar o nome dos municípios, eu venho em propriedades, rótulos, rótulo individual e venho na tabela de atributos e coloco aqui, acho que esse aqui que vai me dar o nome dos municípios. Isso, eu dou o nome dos municípios. Então eu tenho aqui, ó, o município de Montes Claros está todo aqui dentro da imagem. A gente vai delimitar a bacia do Rio Vieira, que passa dentro da cidade de Montes Claros. Então tem as cidades aqui. Então essa imagem eu pego Montes Claros, Mirabela, Brasília de Minas, Luislândia, Francisco Sagra, Mongol, entre outros municípios. Para identificar lá a zona UTM, eu baixei um shapefile também, então vou adicionar a camada vetor e vou buscar a camada que aqui está dentro da outra pasta difusos UTM. Mantenho o shapefile aqui, a gente vai usar sempre esse shapefile e vou abrir. Se eu colocar todos os arquivos, aqui a gente vai ver que tem mais arquivos na pasta. Mas o que interessa para mim é esse arquivo do formato shapefile. Então, vou abrir, adicionar, fechar. E aí eu tenho a divisão dos shapefiles. Vamos fazer a mesma coisa. Vem simbologia, propriedades, né? Então, clico no botão direito, propriedades. Vou selecionar aqui madura, seleciono a cor da linha, vou deixar em vermelho mesmo. E vou mudar só a espessura da linha aqui para 0,56 também. Aplico e vem em rótulos, rótulos simples para me verificar o nome da zona. Então, esse aqui, shape legenda, deixa eu ver se é esse. Não. Deixa eu ver se esse code aqui. Tá. Não, ok. Deixa eu fazer o seguinte aqui, propriedades. Propriedades na tabela de atributos. Abrir tabela de atributos. Agora ele
e vou ver qual que é o que me identifica a zona, que é o meu código mesmo. Então, eu tenho aqui a identificação no município de Minas. A gente vê que o que interessa para a gente aqui são os números e não as letras. Então, se eu tirar aqui a identificação dos municípios, a gente vai ver que essa imagem ela está dentro da zona 23. Por que eu estou fazendo essa identificação? Para a gente fazer a conversão, igual a gente fez na aula, das coordenadas, da coordenada Sirgas 2000 para a coordenada UTM. Então, eu já identifiquei aqui a 23S, eu posso desmarcar, e eu vou fazer a conversão das imagens, né? Então, eu vou lá em raster, projeção, definir projeção, camada de entrada. Eu vou lá na SRTR Full, que é o que interessa para a gente, e vou selecionar a Sirgas 2000. Sirgas 2000 é essa camada. Se não aparecer para vocês, vocês clicam aqui nesse globo do lado e vão identificar. A Sirgas 2000, se eu digitar aqui o identificador dela, é PS4674, então se eu vir aqui digitar 4674, já vai aparecer a Sirgas 2000 para a gente. Então eu clico nela, ela vai aparecer aqui, então eu venho aqui, Sirgas 2000 e executo. Então ele já finalizou, eu fecho. Vou fazer a mesma coisa para os arquivos vetoriais. Então, raster, projeção, definir projeção, qual que é a camada de entrada. Aliás, para as outras eu não preciso fazer, é só para as camadas raster. Aliás, deixa eu ver aqui, vetor. Eu fiz só para a camada raster. Depois disso, a gente vai passar para a coordenada para transferir para o TM. Então, o primeiro passo que eu fiz aqui, eu fui definir a projeção. Então, definir a projeção, eu defini que essa imagem SRTM underline full, ela está, as coordenadas geográficas, o sistema de coordenadas geográficas que a gente vai adotar o Sirgas 2000. Agora eu vou passar de Sirgas 2000 para o UTM na zona 23, que a gente já identificou aqui, que ela está inserida na zona 23. Então, se eu marcar os municípios aqui, a gente viu que ela está inserida na zona 23. Então, eu vou passar aquela imagem, raster, projeção, reprojetar coordenadas, e aí eu venho a camada de entrada, SRTM, underline full, que é a imagem que a gente quer definir, e venho aqui em SRC de destino, e vou selecionar essa Sirgas 2000 underline UTM zone 23S. Se eu tivesse em outra zona, eu teria que buscar aqui esse UTM zone, é a zona que a gente está identificando. Então, como está ali na zona 23, é 23 e o S é de sul, hemisfério sul. Então, eu seleciono, deixo aqui, mantenho os vizinhos mais próximos e aqui no valor sem underline sem dado, entre aspas, sem dados para as bandas de saída, eu vou colocar 0. E aqui também na resolução do arquivo de saída, eu também vou colocar 0. O reprojetado é onde eu vou salvar o arquivo. Então, eu vou clico aqui nos 3 pontos, salvar no arquivo, e aí eu vou digitar srtm underline utm e vou salvar. Fiz isso, agora eu posso executar. Certo? Agora eu posso executar. Ele vai executar, ele vai passar das siglas 2000 para o TM. Finalizou,
posso fechar. Agora eu venho confiro, clico no botão direito, propriedades, venho aqui em informações e vou verificar o sistema de coordenadas. Então a imagem está no sistema de coordenadas que a gente acabou de definir. Ok. Então eu vou passar aqui a camada de municípios para cima. Então é só puxar. Não vou precisar mais aqui, eu posso desmarcar. Vou deixar essas duas. O que eu vou fazer agora? Eu vou cortar, fazer o corte do sistema de... Eu vou cortar essa camada para trabalhar só dentro do município de Montes Claros. Vou clicar aqui nessa caixa de seleção, seleciono a feição. Então eu clico aqui em cima e vou... e eu tenho que deixar selecionado aqui também. Então eu tenho que clicar aqui no shapefile de municípios, clico no seleciono a feição e ele vai selecionar o município, os limites do município de Montes Claros. Quando ele estiver selecionado, coloração diferente, eu venho aqui em raster, extrair raster pela máscara. Então a camada de entrada vai ser o srtm underline UTM, que está nas coordenadas UTM. E a camada máscara vai ser os municípios. Aí eu tenho que selecionar aqui apenas a feição selecionada. Aí ele vai cortar apenas na feição de Montes Claros. Depois, nessa banda de saída aqui, eu vou colocar menos 9999. Por quê? Para, na hora que ele fizer o corte, eu não ter o restante da imagem com uma coloração preta. Então, ele vai recortar e manter só o que está dentro. Porque se eu não fizer isso aqui, o restante da imagem fica como se tudo preto e dentro só a imagem. Então, para retirar esse fundo preto, eu faço isso. Aqui eu posso deixar do jeito que está e mantenho aqui marcado e vou direcionar o local de onde eu vou salvar esse arquivo. Então vai ser srtm underline utm underline, aliás, vou colocar srtm recorte. Clique em salvar, tem o nome do arquivo e aí eu posso clicar em executar. Aí ele cortou. Então aqui, agora, se eu desmarcar aqui o srtm, agora eu tenho só o município de Montes Claros recortado. E vou clicar aqui no botão direito para verificar lá as informações para o sistema de coordenadas. O sistema de coordenadas está siglas 2000, underline UTM, barra UTM, zona 23. Então está no sistema que a gente precisa. Para eu não ficar com esse tanto de informação aqui agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou iniciar um novo projeto e vou salvar apenas esses arquivos que eu vou precisar. Eu vou precisar aqui do arquivo do srtm recortado apenas. Os outros eu não vou precisar mais. Então, está no limite de municípios. Então, eu vou iniciar um novo projeto. Posso descartar esse aqui. Não vou precisar dele mais. E vou iniciar um novo projeto. Camadas. Adicionar camada raster. E aí vou buscar lá na pasta resultados, raster, o srtm recortado. Vou abrir aqui e vou adicionar. Então fecho, confiro se o sistema está o que a gente precisa, que é o UTM, clico no botão direito, dou OK. E agora a gente vai começar a fazer a delimitação da bacia. Para fazer a delimitação da bacia, a gente vai fazer o seguinte. Primeira coisa é usar a função res. Então eu vou clicar aqui. Então, se isso aqui não tiver, essa caixa de ferramentas de processamento não tiver aparecendo para vocês, vocês vêm aqui em processamento, caixa de ferramentas.
aí ela vai desaparecer, né? Então, se eu deixar ela selecionada, processamento caixa de ferramenta, ela aparece. O que a gente vai usar? A gente vai usar a primeira coisa, o grass, raster, e eu vou buscar lá a função r.fill.dir. Então, essa função aqui, r.fill.dir. Clico duas vezes e aí eu vou começar. O que o fill, esse r.fill.dir vai fazer? Ele vai remover os pixels com depressões irregulares. Então, por exemplo, eu tenho uma descida de morro com algumas depressões, aí pode chegar um ponto que eu tenho um pixel lá zerado. Então, eu tenho que ele vai corrige e eleva esse grau de depressão do pixel de acordo com os pixels vizinhos. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou usar aqui o SRTM reportado, é o que a gente tem como camada de entrada. Mantenho o grass e vou desmarcar as caixas e vou usar aqui esse depressão DEM. Clico aqui do lado, salvar arquivo e vou salvar o arquivo vou chamar ele de fill, FILL, salvo. Vou manter a caixa aqui que ele já vai abrir automaticamente o arquivo para mim, então posso executar. Aí ele vai começar a executar, demora um pouco, dependendo, então é importante a gente recortar antes o arquivo para evitar essa demora no processamento. Então, quanto menor o arquivo, mais rápido. Ele finalizou, vou fechar. Então a feição fio aqui ela é bem semelhante ao RTM, não tem muita diferença uma da outra. Mas aí esse aqui eu tenho ela corrigida, aquelas questões dos pixels que tem valores incoerentes. Agora a próxima função que a gente vai usar é o rWatersheet. Então, eu vou usar essa função rWatersheet. Clico duas vezes. Para a camada de entrada, eu vou usar o fill, que é o que a gente corrigiu. Então, eu deixo o fill aqui. Nesse máximo, deixa eu ver aqui, no tamanho mínimo, esse mínimo size do exterior da bacia, então o tamanho mínimo do exterior da bacia, eu vou colocar 150. Aqui eu posso deixar do jeito que está, vou em parâmetros avançar, que estava 300, eu vou permanecer com 300. Então, venho aqui em parâmetros avançados. Nos parâmetros avançados, a gente vai manter selecionado, eu vou tirar todos e vou selecionar só os que eu preciso. Vou tirar a seleção de todas as caixas aqui e vou manter só os que eu preciso. Qual que eu preciso? Eu vou precisar dessa direção de drenagem, o Drainage Direction. Então, mantenho ela selecionada e vou clicar aqui em salvar o arquivo e vou dar a direção de salvar. Então, vai ficar lá na pasta resultado raster, vou gerar um raster e vou colocar o nome aqui de Direction. Mantém em inglês, porque a gente está fazendo os nomes em inglês. E vou precisar também desse aqui, o Spring segmentos. Então, segmentos de fluxo. Clico aqui, salvar no arquivo e vou colocar fluxo. Falei que ia manter em inglês, mas pode manter. Então, Spring, salvo, mantém, deixo aqui a caixa selecionada e vou executar. Aguardar. Terminei a execução, pode demorar um pouco. Pronto, finalizou, já apareceu as duas camadas aqui para mim.
eu posso fechar. Então, o direction, ele vai me dar essas direções de drenagem. Então, se eu aproximar aqui, a gente tem essas veias, essas direções de drenagem. E o stream, ele vai me dar os vetores onde... Não é um vetor, não é um raster, mas ele vai me direcionar onde o fluxo do rio está passando. Então, agora eu posso fazer a delimitação dos rios, né? Então, se eu não me engano, eu tenho o Vieira, ele vai desaguar. Eu não vou lembrar aqui, mas eu vou pegar uma camada. Vou pegar esse curso d'água. Vou adotar esse pixel aqui desse curso d'água. Se eu não me engano, é o curso do rio Vieira. Então, para a delimitação da bacia, eu vou usar esse R Water Outlet. Para utilizar esse comando, eu vou colocar na drenagem aqui, na direção de drenagem, então ele me pede o raster de direção de drenagem, eu vou no direction, é o que corresponde. E ele me pede a coordenada. Na coordenada, eu clico nos 3 pontos, ele muda o cursor. E a gente vai adotar como estuário desse rio esse ponto aqui. Então, esse rio ele vai desaguar do lado aqui, se eu não me engano, é um rio verde grande. Então, eu vou adotar esse pixel como vetor. Lembrando, para adotar o pixel, por exemplo, se eu fosse pegar essa microbacia aqui, essa bacia menor, vamos adotar ela, fica mais fácil de entender. Então, eu tenho um encontro dessas bacias aqui. Se eu clicar aqui, ela vai considerar o curso do rio. Então, eu tenho que clicar no pixel, que é esse aqui, imediatamente assim. Ou seja, já está no curso do rio principal, mas ele não está dentro do rio onde ele está desaguando. Então, eu tenho que pegar esse pixel, vou clicar, e aí vou agora só colocar a delimitação da bacia. Então, vou salvar arquivo e bacia. Esse ponto do exutório, para o trabalho, essas coordenadas aqui eu vou mandar para vocês. Então, que vocês vão colocar a informação da coordenada no trabalho. Clico no local que eu vou salvar. Então, eu cliquei aqui, salvar no arquivo. Vai ficar lá no resultado raster. Eu vou gerar um raster. Essa bacia ainda vai ser um arquivo raster. E vou denominar de bacia o nome. Salvo. E agora eu posso executar. Aí ele vai executar para fazer a delimitação da bacia. Pronto. Ele fez a delimitação dessa bacia, dessa microbacia. Para a gente visualizar os cursos do rio, eu vou transformar esse raster da bacia em um arquivo vetorial. Para fazer isso, eu venho aqui em R2Vec, então vou procurar esse comando R2.to
aqui, ó, r.to.vec. Qual que vai ser o arquivo que eu vou transformar em vetor? Vai ser esse arquivo chamado bacia. Mantenho o área, posso manter aqui também. A única coisa que eu vou colocar é onde que eu vou salvar esse arquivo vetorial. Então, o arquivo vetorial que eu vou salvar, ele está em formato shapefile, eu já não vou salvar ele na pasta raster, eu vou salvar ele na pasta shapefile. E vou colocar bacia. Para diferenciar, eu vou colocar S vetor. Bacia, arquivo vetorial, né? Então, eu coloquei underline vetor. Salvo. Mantenho a caixa selecionada e vou executar. Pronto, o arquivo apareceu aqui, foi finalizado, eu posso fechar. Toda vez que eu tiver um arquivo raster, ele vai estar aqui nesse formato do lado do nome, como se fosse um tabuleiro de xadrez de dama. E o arquivo vetorial, ele vai estar um quadrado preenchido com a cor que ele aparece. Para me mudar aqui, eu posso clicar duas vezes, ou clicar com o botão direito, propriedades, vou em simbologia e vou selecionar aqui o formato que só está preenchido as bordas. E o, o centro ele está não preenchido. Então, aplico, dou um OK. Então, eu tenho o arquivo vetorial. Eu tenho esse arquivo vetorial. O que eu vou fazer agora? Eu vou recortar eu vou fazer o recorte da bacia. Então, eu vou recortar o SRTM. Então, dessa microbacia. Então, o que eu vou fazer? Eu vou em raster, extrair, recortar raster pela camada máscara, camada de entrada, eu vou recortar o SRTM recortado. Depois a gente vai precisar desse modelo digital de elevação. Ele vai cortar a máscara em função da bacia, do vetor, né? Bacia. E posso manter aqui sem seleção. Atribuir os valores dos dados de saída. Vou colocar 0 aqui. E recortar o arquivo recortado. Eu vou salvar arquivo. Ele vai manter sendo um raster, né? Eu vou recortar só para reduzir o tamanho. A gente vai trabalhar só com dentro da microbacia. Então, eu vou resultado raster e vou denominar aquele de SRTM, que é o modelo digital de elevação, underline bacia. Salvo. Tem mais alguma coisa aqui? Não, posso executar. Finalizou. Eu tenho o SRTM bacia aqui. Então, eu posso tirar a seleção desse, do fio também, e vou manter ele aqui. Eu vou recortar o fio também, caso a gente precise usar ele posteriormente. Então, eu vou recortar todos. Então, eu vou recortar raster, projeção não, extrair, camada máscara. Agora eu vou recortar o fio, em função da bacia, dados de saída 0 e salvar no arquivo, fio, underline, salvo, executo.
Vou fechar. Então, o fio bacia também tá. Vou só conferir aqui as, o TM 23, ok. O bacia que eu acabei de recortar também, tem 23, ok. Agora falta recortar o stream, que é o segmento de fluxo, e o direction. Então, raster, extrair, recortar por camada máscara. Agora eu vou recortar o direction. Mantenho aqui a camada máscara bacia. Saída 0. E salvar no arquivo direction underline bacia. Salvar. Vou executar. Tá, agora eu já tenho também o direction. Vou ver as propriedades, também está em TM. Agora só falta o último, que é o stream. Então, raster, projeções, vamos extrair por camada, stream, a camada máscara bacia, saída igual a 0 e local de saída, salvar no arquivo, stream, bacia. Salvei, vou executar, finalizado. Então eu também tenho o recortado. Então eu vou aqui, então eu tenho o que eu preciso até então para a gente começar a extrair as características físicas da bacia. Aí eu vou fazer outro vídeo que eu vou partir desse ponto. Então eu já recortei tudo, eu tenho o limite da bacia vetorial, eu tenho os fluxos, né, os segmentos de fluxo dos rios da bacia, o raster, né? Eu tenho o fio da bacia, as direções de fluxo da bacia, direções de drenagem da bacia, desculpa, e o arquivo do modelo digital de elevação original, só que recortado para a bacia.